Salve, salve, galerinha do Terceiro no Santo Anjo. Estamos vivendo um período diferente na história. Estamos vivendo em isolamento devido à presença do vírus. Mas isso não implica que o nosso conhecimento, que o nosso processo de aprendizagem vai ficar parado. Porque nós temos, inclusive, um lema. Se você analisar a sua camiseta, você vai perceber que nós somos excelentes. E em cima dessa excelência, nós temos essas ferramentas virtuais em que eu posso entrar na sua casa, levar esse conhecimento exatamente para trazer a sua melhor preparação. Então, esse primeiro vídeo, eu vou trazer exatamente uma revisão do que a gente já viu no decorrer das nossas aulas anteriores referentes à química orgânica, exatamente que você tem na sua tela. Então, primeiro, vamos tentar procurar repetir exatamente essas informações lá da sua memória. Primeiro, de forma mental. Química orgânica é a parte da química responsável pelos estudos dos compostos do carbono. Esse carbono ele tem três grandes propriedades, as propriedades essenciais. Primeira propriedade diz respeito à tetravalência. O carbono sempre realiza 4 ligações. Segunda propriedade, ligações equivalentes. Quando eu falo em equivalência, estou remetendo a vocês. Igualdade ou diferença? Pois bem, igualdade. Essa igualdade tem a ver com hibridação e tem a ver com orbitais moleculares. Quando eu falo em hibridação, vamos fazer a lembrança. Repita. Todo carbono que tem simples ligações, a hibridação é sp3. Ângulo de ligação de 109 graus com 28 minutos e com esse ângulo isso acarreta uma geometria tetraédrica. Carbono que tem uma dupla ligação, hibridação sp2, ângulo de ligação de 120 e com esse ângulo a geometria é trigonal. Carbono que tem tripla ou duas duplas ligações, hibridação sp, ângulo de ligação de 180, geometria linear. E além da hibridação, você vai encontrar igualdade em orbitais moleculares, tipo sigma e tipo π. Toda ligação simples é orbital sigma, uma dupla ligação tem uma sigma e uma π, e na tripla ligação, uma ligação sigma e duas ligações do tipo π. Simples sigma, dupla uma sigma, uma π, tripla uma sigma e duas ligações do tipo π. Lembrando que toda ligação tem que ter sigma. Se tiver mais de uma ligação entre os mesmos elementos, aí eu vou ter a ligação π como outra ligação. Terceira e grande propriedade essencial, encadeamento. É uma característica que o carbono tem de formar cadeias carbônicas. O carbono pode se prender a um segundo, a um terceiro, a um quarto, formando várias e várias formas de cadeias carbônicas. Última classificação do carbono, primário, secundário, terciário e quaternário. Toda vez que o carbono for primário, ele está preso a, no máximo, um carbono. Secundário, preso a 2 carbonos, terciário preso a 3 e o quaternário preso a 4 carbonos. Ponto. Fecha a classificação do carbono. E quando eu falo em cadeias carbônicas, a cadeia carbônica ela pode ser classificada como aberta ou fechada. Fechada tem que ter alguma fonte geométrica, normal ou ramificada. Para ser uma cadeia ramificada, ela tem que ter algum ramo, tem que ter algum radical, e nesse radical obrigatoriamente tem o quê? Carbono. Precisamos ter carbono nessa estrutura. Saturada ou insaturada? A cadeia insaturada é aquela que apresenta pelo menos uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Não esqueça dessa parte final. Cadeia insaturada é aquela que tem pelo menos uma dupla ou uma tripla entre carbonos. E uma cadeia ou heterogênea. Para ser uma cadeia heterogênea é necessário o aparecimento do heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono. Mas não é qualquer átomo diferente de carbono, ele tem que estar preso entre carbonos. Então, sempre atento quando eu falo em cadeia insaturada, a dupla e tripla tem que estar entre carbonos e a heterogênea, o heteroátomo, tem que estar entre carbonos. Essa é a ideia essencial. Vamos pegar esse que nós temos aqui no quadro. Se você analisar bem aqui, ó, você vai aqui, e essa cadeia ela vai apresentar a seguinte característica. Deixa eu só pegar alguma ferramentinha aqui embaixo. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Ó. Se vocês analisarem bem, ali eu vou ter uma cadeia que tem uma cadeia fechada. Ela apresenta duplas ligações entre átomos de carbono, portanto é uma cadeia saturada ou insaturada. Pela presença das duplas entre átomos de carbono, eu tenho uma cadeia insaturada. E é uma cadeia homo
ou heterogênea? Repare que eu tenho átomos diferentes. Então, veja bem, eu tenho uma cadeia heterogênea. Eu tenho nitrogênio preso entre átomos de carbono, enxofre preso entre átomos de carbono. Portanto, essa cadeia vai ser uma cadeia heterogênea. Essa é a ideia essencial que você tem. Na hora que você já viu a classificação das cadeias, o próximo passo que me interessa é a nomenclatura de compostos orgânicos. Todos os compostos orgânicos eles se baseiam na montagem de 3 partículas. Quais são essas partículas? Uma raiz, um meio e uma terminação. Só sair um pouquinho daqui. Então, essa terminação, deixa eu colocar aqui para baixo, pronto. Então, raiz é o prefixo, a parte intermediária é o meio e o sufixo é a terminação. O que representa cada um desses itens na nossa nomenclatura? A raiz, essa raiz, ela vai indicar exatamente uma quantidade de carbonos. Deixa eu olhar para cima novamente. Então, em cima disso, a raiz ela funciona da seguinte forma. Então, quando eu tiver um carbono, a raiz para um carbono vai ser met. Quando eu tiver 2 carbonos, a raiz vai ser et. Para 3 átomos de carbono, raiz, prop. 4 carbonos, raiz, but. Essas 4 vocês vão ser obrigados a decorar. E para 5 carbonos, a raiz vai ser pente. Até 5 está aí. Agora, e se eu tiver 6 átomos de carbono? Para 6 carbonos, a raiz vai ser hex. 7 carbonos, hept, 8 carbonos, oct, 9 carbonos, só chegar aqui, 8 carbonos, oct, 9 carbonos, non, dec. Até 10 raízes é mais do que suficiente. Então, para você trabalhar com a raiz indica número de carbonos. Agora, carbonos é o meio. Essa ligação simples vai ser an, uma dupla ligação vai ser o en, na tripla ligação vai ser o in. Então, simples an, dupla en, tripla in. Se eu tiver 2 duplas ligações, di, en. Pronto, resolve esse meio. E a terminação, ela indica exatamente a função orgânica a qual pertence o composto. Nós temos várias, mas até agora você só estudou hidrocarboneto, em que a terminação para esse hidrocarboneto é o. Vamos pegar alguns exemplos. Então, em cima desse processo de hidrocarbonetos, você vai ter metano, propano, butano, ciclopentano. Porém, algumas cadeias elas podem ser ramificadas. Foi exatamente o último assunto que você viu comigo antes dessa parada pelo isolamento. Os radicais. Radical é uma estrutura, se chegar, radical é uma estrutura em que você tem a perda de um ou mais hidrogênios da molécula do hidrocarboneto. Acontece a quebra da ligação e eu tenho radical. E todo radical orgânico, deixa eu botar lá para cima, todo radical orgânico é raiz, met, et, prop, but, mais il, metil, etil, propil, butil. Ponto, resolve. Alguns radicais especiais. Então, os principais radicais que você vai estudar exatamente são esses daqui. Ó. Deixa eu colocar para cima, pronto. Então, em cima disso, os principais radicais, venha, cadê você? Aqui. Então vejam bem, os principais radicais estão expostos aí. Para um carbono metil, para 2 carbonos etil. Probleminha à vista, fácil de resolver. Os 2 próximos radicais, cada qual tem 3 carbonos, portanto eles são radicais propil. Mas os 2 radicais não são iguais. O que eu faço? Que artifício que eu crio para fazer a diferenciação? O primeiro é N-propil, justamente por quê? Porque o nosso elétron livre, deixa eu achar a canetinha aqui, ó, livre, ele está preso aqui na ponta. Quando ele estiver preso na ponta, N-propil. E no outro radical, o radical ele está preso no carbono central, é uma cadeia diferente da N, portanto eu tenho uma cadeia de um radical isopropil. Então, na ponta, N, no carbono central, isopropil. Próximo radical, deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Você está aqui, na butil, então quando estiver na ponta, N-butil. Agora um cuidado especial, repare que aqui o elétron livre ele está preso nesse carbono, que é um carbono secundário. Portanto, esse radical é um sec-butil. O próximo radical ele está preso num carbono terciário, portanto, ele é o terc-butil. E o último radical, que ele não tem nenhuma classificação, ele vai ser chamado de radical isobutil. Então, na ponta N, no carbono secundário sec, no carbono terciário terc, e quando não for nenhum dos anteriores é o isobutil.
Outros radicais especiais, então toma cuidado com esses radicais aqui, são radicais especiais. O fenil, em que o elétron livre está preso diretamente na cadeia aromática, benzil, em que o elétron livre está preso numa cadeia lateral, onde eu tenho a cadeia aromática, e o vinil ou etenil, que são dois carbonos com uma dupla ligação. Esses são os principais radicais já devidamente estudados. Agora, como que eu faço nomenclatura para compostos de hidrocarbonetos e cadeias ramificadas? São 3 regras básicas. Achar a cadeia principal, o que está fora é radical e numera a cadeia quando possível. Mas lembrando, o que é a cadeia principal? A cadeia principal é a maior sequência de carbonos que contém a maior quantidade de carbonos ligados, que contém a maior quantidade de radicais e que contém a insaturação. Pois bem, nessa primeira cadeia, se não tem nenhuma insaturação, então a cadeia principal é a maior sequência de carbonos. Então, a maior sequência de carbonos vai ser essa daqui. Dentro dessa cadeia principal, eu tenho 5 carbonos, pente, simples ligações an, terminação o, pentano. Fora da cadeia principal, eu tenho um radical, e esse radical é o radical metil. Preciso indicar em que posição da cadeia principal esse radical está preso. Logo, você vai começar pela ponta mais próxima, que no caso, ponta esquerda. O radical metil está preso em qual carbono da cadeia principal? No 2. Portanto, 2-metilpentano. Ponto. Resolve esse material. Agora, e se eu tiver uma cadeia com mais radicais? Então, lembrando, principal, tudo que estiver fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. É estranho fazer assim, mas vamos lá. Tem o radical metil, mais outro metil e mais um terceiro radical metil. Para evitar que você repita 3 vezes o nome metil, nós vamos utilizar prefixos de repetição, di, tri, tetra, penta. Como eu tenho 3 radicais, numera a partir da ponta mais próxima, ou seja, da ponta esquerda. Eu tenho o radical no 2, outro no 2 e outro no 4. Como é que ficaria essa nomenclatura? 2,2,4 trimetilpentano. Ponto, resolve. E se eu tiver radicais diferentes? Só posso sair um pouquinho daqui. Se eu tiver radicais diferentes, a estratégia é a mesma. Você vai numerar, aliás, você vai achar a cadeia principal. Opa, ficou forinha. Achei a cadeia principal. Tudo que está fora é chamado radical. Então, eu tenho o radical metil, porém aqui eu tenho metil porque tem 2 átomos de carbono. Numera a partir da ponta mais próxima, no caso na ponta esquerda, só que eu tenho no carbono 2 um metil e no carbono 4 um etil. Quando aparecerem radicais diferentes, o critério de desempate é a ordem alfabética. Portanto, o etil vem primeiro do que o metil. Em que posição está preso o etil? Está preso no carbono 4, portanto, 4-etil, 2-metil, hexano. Eis o nome do nosso composto. Um último exemplo, só para fechar bem. Então, eu vou achar a cadeia principal. A cadeia principal é essa daqui. Tudo que está fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Radical metil aqui em cima, radical metil aqui embaixo e tem o radical etil aqui. Numera a partir da ponta mais próxima do radical, então no caso a ponta mais próxima é esse do carbono da ponta esquerda. Aí eu tenho um radical metil no carbono 2, um radical metil no carbono 3 e um etil também no carbono 3. Pela ordem alfabética, quem vem primeiro? O etil. Preso no carbono 3, no 2 e no 3 eu tenho os radicais metil, portanto a nomenclatura vai ficar 3-etil, 2,3-dimetil-heptano. Ponto. Resolve o material. Então, essas são as primeiras informações dessa primeira aula que vai falar sobre revisão do que você já viu em sala. As nossas 3 aulas que nós tivemos a respeito da química orgânica trabalhou exatamente esses materiais. Então, essa primeira aula vai trazer exatamente uma revisão. Os próximos vídeos que você vai assistir vão trazer aulas novas, assuntos novos, mas que se baseiam, que permeiam exatamente sobre essas informações. Espero que você conseguiu lembrar exatamente das informações. Qualquer dúvida, vá lá para a sua apostila, retome um pouco esses conhecimentos e aí em breve nós vamos continuar exatamente nos próximos vídeos a respeito dessa matéria. Um abraço e até a próxima!